Eu tenho certeza que você sabe o que é C-frame. Uou, mas como assim eu sei o que é C-frame? Porque C-frame é uma coisa básica, uma coisa que todo mundo entende o que é, só que a diferença é que você não sabe usá-lo. Enfim, o que seria C-frame? Que bagaça é essa? C-frame é um tipo de valor que a gente trabalha com coordenadas no mundo 3D, e que ele é composto basicamente por posição e orientação. Um exemplo clássico de C-frame aqui no próprio Roblox Studio é quando você vai trabalhar com partes, e daí a gente pode ver que temos a posição e temos o orientation. A posição seria basicamente a distância do ponto zero que essa parte está, que seria esse aqui o ponto zero, e basicamente orientation é o quanto que aquela parte está rotacionada. E esse tipo de valor que temos três números aqui, a gente chama isso aqui de vector tree, que ele seria um valor simples de entender, como diz o nome, ele seria basicamente três vetores, ou seja, um valor de três vetores, que falando de uma forma mais simples seria basicamente três dimensões, que seria basicamente o x, o y e o z. E o orientation também é um vector tree, só que a diferença é que o position ele mede a distância que está do centro do mundo, e depois o orientation ele mede o quanto foi rotacionado naquela direção. Daí você pensa, beleza, nós temos orientation, a gente consegue girar a parte aqui, a gente consegue ver o quanto ela foi rotacionada, beleza. Então a gente não precisa aprender mais nada, né? Tipo, isso aqui é o básico, é tudo que temos para aprender e esse foi o vídeo. Mas é claro que não, meu amigo. É claro que a gente não vai também facilitar tanto assim. O Roblox Studio tem que ter uma coisa mais complexa. Mas saiba que é para um bem maior. Parece meio ruim você trabalhar com Position e Orientation, que são duas propriedades separadas, mas você quer fazer a mesma coisa. Então se você quiser mexer com posição e com orientação, você utiliza o C-frame, que seria basicamente um tipo de valor bem complexo, digamos que seria o valor mais complexo que ele tem no Roblox Studio, que mistura posição e orientation. A posição do C-frame, a parte de posição, é bem fácil de se entender, porque seria basicamente o position aqui da parte, tipo, não tem diferença nenhuma, só que a parte difícil vem quando a gente vai falar de orientação, porque a orientação do C-frame trabalha de um jeito muito complexo que muita gente não consegue entender como funciona, e que até eu mesmo tive que pesquisar para aprender como que funciona essa bagaça. Aqui eu vou estar printando o C-frame dessa parte aqui, desse modo, na verdade, eu vou estar colocando esse comandinho e printando aqui, ó. Olha que vocês podem ver quanto número que apareceu aqui. Isso aqui seria basicamente o C-frame dessa parte aqui, que esse aqui é o C-frame 0, digamos assim. Por que C-frame 0? Porque o C-frame está na posição 0,0,0 e também a orientação dele também está assim, 0,0,0. Daí você se pergunta, se é só posição e orientação, por que tem tanto número aqui? O que seriam esses números aqui? Eu vou até montar um scriptzinho aqui, na verdade eu montei aqui um script com um comentário para explicar tudo essas partes de número para vocês. Bem, começando, o C-frame é composto por 12 números, ou seja, 4 vector tree. Daí beleza, saibam que sempre esses três primeiros números aqui é a posição do objeto, sempre a posição, a relação, a distância do objeto com o centro do mundo. Tá, mas esses outros 9 números aqui, esses 3 vector tree, o que isso aqui seria? Lembra que a nossa partezinha, ela tem orientation e orientation é um vector tree com 3 números? Então, basicamente, o C-frame, ele trabalha, ao invés de trabalhar com um número em cada eixo para mostrar o quanto rotacionou, ele trabalha com um vector tree em cada eixo. Ou seja, esse aqui seria o X, esse aqui seria o Y e esse aqui seria o Z. Daí agora você se pergunta, por que? Tipo, é que eu já consigo, com apenas um númerozinho, eu consigo ver o quanto foi rotacionado. Por que eu preciso de 3 números para definir um eixo só? Aí que vem a principal diferença do C-frame com o Orientation, com a parte de orientação. Que o Orientation, basicamente, ele trabalha com apenas a rotação do objeto, ele não trabalha com nada além disso, é apenas o quanto aquele objeto foi rotacionado naquele eixo. Só que agora o C-frame, a orientação dele se trabalha com a orientação de cada face do objeto. Ou seja, digamos que basicamente cada face do objeto do C-frame é como se fosse uma parte sozinha e cada parte tem um orientation, então é como se fosse a orientação de cada face, como se cada face fosse solta. Tá, mas beleza, nós temos aqui a face, mas e os outros lados aqui que tá escuro, não tem nada aqui? O que seria, o que a gente trabalha com os outros lados aqui? E a explicação é bem simples, basicamente nós só precisamos de 3, porque assim, ó, digamos que esse azul é a parte da frente, daí beleza, o valor positivo indica a parte da frente. Se o valor positivo indica a parte da frente, o negativo indica a parte de trás. Assim como o direita para a esquerda e de cima para baixo, é sempre valor negativo e valores positivos. Que inclusive é assim que trabalha o nosso mundo 3D. A gente trabalha com 3 posições, que seria basicamente cima, lado e frente. Basicamente seria apenas isso. Só que beleza, nós estamos aqui no C-frame 0 e vocês podem ver que o valor ele é fácil de entender, porque por enquanto eu não mexi nada em rotação. Mas se liga no que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui a tool de girar o objeto e vou girar ele um pouquinho aqui, 45 graus para essa direção. Agora eu vou pedir para ele printar o C-frame do objeto. Primeira coisa que vocês podem reparar, eu vou abrir aqui o scriptzinho para vocês entenderem melhor. Beleza, a posição não foi alterada, porque eu não movimentei o objeto, eu apenas tirei ele no próprio posição. Agora vocês podem ver que basicamente o right vector, que é esses 3 números aqui, e o look vector, que são esses 3 últimos aqui, eles alteraram para essas posições aqui. Mas por que o up vector, que é esse aqui do meio, não foi alterado? Ele continua 0,1,0. E agora que vem a parte de explicar
porque essa posição relativa, porque assim, ó, pensa assim comigo, temos aqui nosso objeto, beleza. Daí lembre-se que a posição, a orientação do C-frame é calculada pelas faces, ou seja, pela distância que a face está do centro. Daí se a parte estava olhando para lá e eu girei ela para cá, basicamente o que vai ser alterado vai ser só a direção da frente e a direção do lado. Mas aí se a parte estava olhando para lá, o que vai ser alterado? Basicamente eu girei ela assim, o que vai ser alterado é a posição dessa face aqui e dessa face aqui, porque a face de cima não foi alterada. Vocês podem ver que eu rotacionei ela só rotacionou junto, mas ela não foi alterada, essa posição dela relativa ao centro. Ou seja, para o centro do objeto, para a posição do objeto, basicamente essa face de cima não alterou, mas é como se as faces do lado aqui, da frente e do lado, fossem alteradas. É como se a posição delas fosse alterada em relação ao objeto. E por causa dessa relação que esses valores nunca passam de 1, ou seja, se eu continuar girando aqui, ó, vou continuar girando, vocês podem ver que esses valores eles nunca vão passar de 1, eles não vão ir para 1.1, alguma coisa assim, não, eles vão, ou eles diminuem ou eles aumentam, sempre sendo um valor entre 0 e 1. Agora vamos executar outro exemplo aqui, por exemplo, agora eu vou, em vez de rotacionar ela assim, eu vou rotacionar ela assim. Aqui, ó, rotacionei, beleza. Agora, qual das faces foram alteradas? Foi alterada basicamente a parte azul, que ela foi para cima, assim, ela se movimentou, e a parte verde, que seria a parte de cima, ela foi um pouquinho mais para baixo. Só que agora vocês podem ver que a parte vermelha aqui, ela não foi alterada, ela continua na mesma posição, que nem a verde naquele caso, ela só girou junto, mas ela não mudou de posição. E outra coisa que é possível perceber também, que esse frame, ele é bem confuso às vezes, e ele é muito exato. Vocês podem ver que aqui, ó, o right vector, ele tá muito preciso aqui. Podem ver que cada número aqui, quando eu altero, ele fica numa posição muito específica. Por que isso aqui acontece? Por causa da imprecisão dos números. Mas isso é uma parada muito avançada que eu nem vou chegar a comentar aqui porque é um bagulho muito avançado mesmo. Mas vocês podem ver que aqui basicamente a face vermelha ela quase não foi alterada. Basicamente o que ela foi alterada foi ridiculamente pequeno. E só para finalizar o exemplo, eu vou basicamente girar nesse eixo aqui agora. E vocês podem ver que basicamente giramos aqui a parte de cima, a parte do lado vermelha. Só que a azul não continua no mesmo lugar. Então vocês podem ver que agora o look vector, que é o azul, ele continua no mesmo lugar. Outra coisa que é interessante reparar também é aqui nas corzinhas das próprias coisinhas aqui do Roblox Studio, quando você está editando. Ou seja, se eu girar assim, nesse coisinha verde, a parte verde da face, aqui a parte de cima, não vai ser alterada. Então vocês puderam reparar isso, que quando eu girei a parte aqui do lado assim, nesse eixo aqui, a parte de verde não foi alterada, que é a mesma cor dessa partezinha aqui que eu tô girando. Mas lógico, isso aqui não vai ser utilizado na prática, você não vai utilizar essas barrinhas aqui quando estiver testando o seu jogo. Até porque o C-Frame você trabalha ele por script, então na parte do estúdio você não vai utilizar o C-Frame. Ainda tem algumas coisas para eu falar sobre o C-Frame com vocês, porque o C-Frame eu mostrei basicamente o que seria o C-Frame, mas eu não mostrei como você pode trabalhar com ele. Então eu ainda vou estar fazendo outro vídeo explicando sobre as funções de C-Frame, que ainda são várias funções, são muita coisa que você pode fazer com ele. E ainda assim eu não vou conseguir fazer tudo, porque é muita coisa mesmo, tipo, o C-Frame é um valor muito complexo. Então esse foi o vídeo sobre o C-Frame, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreva no canal, seja membro caso tenha condição de apoiar o canal. Chama um amigo novo para conhecer e também deixa sua sugestão de vídeo aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou!